a saída de Ricardo Lewandowski do STF. Na última quinta, ele afirmou que vai deixar a corte no próximo dia 11. E Lula vai fazer mais uma indicação para o Supremo, né? A primeira nesse terceiro mandato. Eu acabo de entregar para o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, um ofício em que peço a ela que encaminhe ao presidente da República o meu pedido de aposentadoria, que será antecipado em cerca de 30 dias. Eu pedi que a minha aposentadoria fosse tornada efetiva a partir do dia 11 de abril. E esta minha antecipação se deve a compromissos acadêmicos e profissionais que me aguardam. E eu agora encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo. E o Cristiano Zanin, que defendeu Lula nos casos da Lava Jato, é o mais cotado para assumir a vaga do Ricardo Lewandowski, só que nessa semana, mais de 5.000 advogados divulgaram uma carta contra a indicação do Zanin para o STF. Ana, a gente falou tanto sobre isso, né? Era muito importante que a gente tivesse evitado a volta do PT, do Lula, à presidência da República, por tudo que o PT representa de atraso, pela defesa de ideias que nunca deram certo, mas a gente sempre lembrava aqui, né? Porque tem duas indicações, Rosa Weber também vai se aposentar, vai fazer 75 anos, então, de cara, a gente vai ter mais dois juízes indicados pelo Lula. Eu acho que nesse debate é o que você disse, Lacombe, você atravessar governos que têm uma visão mais keynesiana da economia, ou seja, precisa de uma rede de segurança social maior, isso tudo faz parte do debate público. Né? Os libertários querem um Estado mínimo do mínimo do mínimo, os socialistas, né, um Bernie Sanders, eles querem um Estado máximo, enorme, onipotente, onipresente, isso tudo faz parte, né? Agora, não dá para a gente discutir qualquer reforma, qualquer diretriz econômica, se o arcabouço, vou usar uma palavra tão usada aí essa semana, se o arcabouço judicial de um país é dar de ombros para a Constituição, é ter completa insegurança jurídica. E é isso que o PT traz. O PT não traz um potencial, um ministro em potencial com uma visão um pouco mais liberal, é só ativista, é só militante que vai rasgar a Constituição, que vai dar um nó na Constituição exatamente para promover o que precisa ser promovido caso os legisladores não atendam às iniciativas daquele projeto de poder, que o PT não tem projeto de nação, tem projeto de poder. E aí agora vai caber ao povo brasileiro fazer uma pressão no Senado para que aquela sabatina não vire um chá das 5, porque é um chá das 5. Todos nós sabemos que qualquer indicado que passe pelaquela sabatina é apenas para estar na televisão, ele já está aprovado. Aqui nos Estados Unidos, os juízes que são indicados para a Suprema Corte são juízes. E por que são juízes? Porque é exatamente sobre as decisões judiciais como juízes nas cortes inferiores que a sabatina acontece. Por que a senhora tomou essa decisão? Por que o senhor aplicou essa pena aqui? E quando as pessoas falam, né, eu já vi muita gente comentando, mas a Ana, o Constantino, o Paulo, ficam falando de Estados Unidos. Ora, pessoal, os Estados Unidos, a América é o que é, porque os pais fundadores olharam para o mundo velho, o mundo antigo, e trouxeram para cá o que dava certo. E nós temos que olhar para os Estados Unidos como para qualquer outro estado e ver o que dá certo e tentar trazer para o debate no Brasil. Então, dentro desse nosso mundo de rodar pratinhos, porque o brasileiro, nós temos muitas coisas para serem consertadas no Brasil, nós precisamos colocar aí em algum momento que é obrigatório que qualquer indicado para a Suprema Corte seja um juiz.
Não dá para ser um advogado, ainda mais um advogado militante e ativista. Costa, e alguém que tem, o Cristiano Zanin, 47 anos apenas, ou seja, vai ficar ali muito tempo, né? 20, assim, minha matemática não está ruim, quanto é que vai dar? 28 anos, é isso? Não sei. 28 anos. Foi a campanha do Trump aqui, lembrando, né? Não estamos votando pelos próximos 4 anos, mas sim os próximos 40. E a turma dos tucanos de mercado que fizeram L sabiam disso. Né? Então, são cúmplices de uma tentativa de avacalhar de vez com o Brasil. Agora, tem algum mérito, né? Porque a frase que eu menciono sempre do La Rochefoucauld, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Pelo menos eles estão quase deixando de ser hipócritas, porque eles perderam o pudor. Então, assim, qual o problema de colocar logo o meu advogado lá, né? De quem é aquele troço? Ou não é minha casa? Ou não é o Instituto Lula, pô? Então vamos parar de palhaçada, deixa eu botar meu advogado lá e todo mundo vai achar o máximo. Agora, nem todo mundo vai achar o máximo. Você veja, Lacombe, que por 1 minuto ficamos na mesma página, eu e Gregório do Vivier, mas por motivos bem diferentes. Solta o tweet do homem. O que incomodou o nosso humorista, ele achou inacreditável, é que Lula está pensando em botar não o seu advogado, não alguém tão jovem que mostrou apenas talentos em livrar bandido e corrupto de punição, mas um homem branco. Aí não dá, né? Aí não dá. Então, veja que coisa. E a resposta de alguns foi assim, pô, então vamos fazer a campanha para trocar na HBO, né, o Gregório do Vivier por algum apresentador humorista negro. Aí ele não gostou muito. Né? Então, aí sim, a hipocrisia voltou com tudo. Paulo, e aí? Sobe a plaquinha, sai Lewandowski e entra alguém como Cristiano Zanin. O que dizer? O que dizer é o seguinte, já tem bastante tempo que a esquerda percebeu que nós estamos saindo da fase da democracia, ou seja, o demos, né, o poder, o regime regido pelo povo, para a juristocracia, que é o regime regido pelo aparato judiciário acusatório, aquilo que eu estava falando de weaponization do sistema judiciário acusatório. A esquerda tem ocupado paulatinamente o aparato judicial dos estados. Nós estamos tendo essa discussão muito grande em Israel agora, e acompanhando os protestos que estão acontecendo lá por causa da reforma judicial que está acontecendo no país. Nós estamos tendo essa discussão nesse momento nos Estados Unidos, com o indiciamento do Donald Trump. É uma discussão muito forte no Canadá também, e claro, no Brasil a gente está sentindo isso na pele, com o quanto que o Supremo Tribunal Federal pode. Ninguém tinha dúvida em dezembro do ano passado que Alexandre de Moraes ou qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal eram muito mais poderosos do que Jair Bolsonaro, o mandatário máximo eleito pelo povo. Então, é uma discussão que ela vem acontecendo, né? Esse rumo à juristocracia, que é até o título de um livro muito bom do Han Richel. O que você deve levar em consideração é que até o Jorge Soros, famigerado Jorge Soros, para quem gosta de teoria da conspiração, tem direcionado as suas doações de campanha para promotores e juízes aqui pelos Estados Unidos, onde promotores e juízes são eleitos. Então, quem pensa que a solução é uma eleição para juiz ou qualquer coisa do tipo, também não melhora. A quantidade de dinheiro investido em escolas de direito e advocacia, cursos de advocacia, associações do tipo por essas instituições progressistas, ou melhor, comunistas, é uma coisa impressionante. Então, quando o Lula vai e indica logo de solapada o advogado dele, e como o Constantino disse bem, rasga, perde todos os pudores, é claro que ele está seguindo nessa direção. Se a gente acha que os indicados pelo Lula o PT no seu primeiro ciclo são muito ruins, nós não perdemos por esperar o que vem a partir de agora. E o Congresso tem que agir. Não adianta, o Senado tem que agir. Há uma razão muito clara para
que se impeça Zanin de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. O argumento é cristalino, porque é criminoso. É criminoso, e eu não estou falando por falar. Não é? Veja, como não suspeitar de que este seja o pagamento por serviços prestados ao Lula por tanto tempo? E quando eu digo criminoso, toda vez que eu acuso alguém de algum crime, ao contrário do Alexandre de Moraes, eu faço questão de dizer qual crime. Então, artigo 321 do Código Penal, a advocacia administrativa. Então, vou ler o texto para vocês. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, de quem é o interesse de que Zanin se torne ministro do Supremo Tribunal Federal? Do Brasil ou do Lula? Ora, um ministro do Supremo Tribunal Federal deveria ser uma autoridade com saber jurídico notável, notório e indiscutível. Quando nós pegamos, nós podemos não gostar por razões ideológicas, por razões de caráter, de ministros como o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, o próprio ministro Gilmar Mendes, mas esses aqui que eu citei, só por um acaso, são juristas respeitados, autores, professores, pessoas que... o Alexandre de Moraes sempre foi tido como um grande autor, né? Inclusive nenhum deles faz o que ensinaram nos seus livros, mas ao menos tinham respeito. Agora, o PT já abriu um precedente para essa história quando indicou o Dias Toffoli, que era advogado do partido. O próprio Lewandowski, que está de saída agora, também tem os seus problemas. O Fachin, que tinha advogado de movimento de esquerda. Então, nesse caso especificamente, está escancarado. É o advogado que tirou o cara da cadeia. E quanto que cobrou? Será que cobrou direitinho? Ou será que o pagamento é esse que está vindo agora? Então, o argumento e a cobrança que deve ser feita aos nossos senadores, ele é claro, evidente e deve ser feito de forma bastante combativa. De forma bastante combativa. Nós não podemos fraquejar nesse momento. É agora que nós vamos ver se a oposição que foi até tolerante, alguns ali no meio do caminho, teve gente até que votou, topou, veja, Romário, topou ali que entrasse, por exemplo, o Pacheco na presidência, vão aceitar também Zanin no STF? Por isso que eu digo a vocês, e virão ameaças nesse meio desse processo, não tenho dúvida que virão ameaças no meio desse processo, dinheiro para compra e ameaça, é por isso que eu digo que a gente não vive um governo, a gente vive um regime, e a entrada de um sujeito como esse por mais 20 anos reforça essa tese.